Shalom. Desejo Erev Tov, embora já estejamos com o dia já escurecendo, né? Laila Tov. Um ótimo segundo dia de trabalho. E quero dizer que então vamos fazer aqui um pequeno estudo. Hoje eu garanto que vai ser pequeno. Ontem eu não consegui fazer, né? Então acabou ficando uma lacuna aí, né? Como eu havia dito, o tempo está passando tão rápido, né? Está sendo abreviado por causa dos escolhidos. E nós temos que aprender a remir o tempo para que possamos, assim, estar cumprindo os nossos deveres diários, né? Bom, meus irmãos, nós estamos aqui hoje para falar a respeito de um só povo, uma só fé. Observem, é muito comum, né, os homens acharem que pequenas diferenças não tem problema. É muito comum as pessoas acharem que o que importa mesmo, né, é o amor, o que importa mesmo é, enfim, um monte de blá blá blá. Eu vou usar dois textos, né, ambos em Atos dos Apóstolos, né, e falar a respeito, né, para que possamos entender um pouco, né, entender um pouco daquilo que realmente é verdade, daquilo que não é verdade. A gente sabe que, com o passar dos anos, né, a gente vai percebendo que nada somos. E nós vamos percebendo que nosso Pai vai nos dando mais força, mais entendimento, mais conhecimento, e nos torna totalmente subservientes à pessoa dele. Não é o que nós vemos por aí nas igrejas, né? Não é o que nós vemos por aí os pastores falarem, né? Para quem está assistindo a palestra sobre os últimos dias, né? A primeira foi domingo passado, às 22 horas, deve estar notando, né, que realmente a coisa não é bem como dizem, né? Mas vamos ler, então, o primeiro texto que eu queria ler hoje e explicá-lo, né, para que as pessoas possam compreender que a questão toda é que todos dizem, né, ter o Espírito. Ou seja, todos dizem que têm os ensinos diretamente vindos do Pai, por intermédio do Ruach HaKodesh, né, Espírito de Santidade. Mas aí nós observamos, né, eu, por exemplo, fui pastor de várias igrejas, eu aprendi, né, doutrinas de muitas denominações e vi que não bate, né? Um fala A, outro fala B. Então, como pode ser o mesmo Espírito, né? Em Atos 2, o livro de Atos na Bíblia, né? Logo depois do de Aruanã, João. Nós vamos começar a ler aqui a partir do versículo 42, tá? Que nos diz assim: e perseveraram na doutrina da palavra de Yahu, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações.
Então, observem, nós estamos lembrados, né, que Hamashia, né, o nosso Messias, estava no Monte das Oliveiras com os seus discípulos, quando ele ascendeu aos céus e uma nuvem cobriu. Eles não conseguiram mais enxergar nada. E aí apareceram dois homens, né, ao lado deles, e disse: por que estáis olhando para os céus? E aí eles olharam para os homens, né, e um dos homens disse a eles: imagina quando vocês ouvirem retornar. Porque da mesma forma que os vistes ir, ele retornará. Observem, nessa altura do campeonato, né, isso aí é 40 dias depois da ressurreição de Yahushua HaMashiach, né, nosso Messias, não existia nenhuma carta, não existia nenhum livro escrito por nenhum seguidor dele. Tudo que eles aprendiam, tudo que eles ensinavam, era com aquilo que erroneamente as pessoas chamam de Velho Testamento. Como ele mesmo disse, as Escrituras falam de mim. Então, eles estavam perseverando, aqueles que são 120, né? Que nós vemos ali em Atos 1 também, na hora que eles vão voltar para escolher o 12º, né? Que ia rodar Judas, ele havia se matado, né? Por ter entregue o mestre. Então, eles iam escolher o 12º para continuarem sendo 12. E ali diz que a multidão que estava reunida para fazer isso eram 120 pessoas. E ele pediu para que todos aqueles que fossem discípulos dele estivessem em Jerusalém, né? Jerusalém, até o primeiro dia da festa das cabanas, que os cristãos deram o nome de Pentecostal, né? De Pentecostes. Observem, o 42 diz assim, Atos 2, 42, e perseveraram na doutrina da palavra de Yahuwah, porque era a única palavra que existia. Isso que vocês chamam de NT, Novo Testamento, não tinha nem começado a ser escrito. A primeira carta a ser escrita, disso que vocês chamam de Novo Testamento, foi no ano 61, pelo Rabino Shaul, o mensageiro, né, Paulo, que foi a carta aos Romanos. Então aqui diz, perseveravam na doutrina da palavra de Yahuwah, ou seja, eles continuaram fazendo o que deveriam fazer, aquilo que o Pai nos ensina no Taná e na Torá. A Torá são os 5 primeiros livros da Bíblia. Na sua Bíblia tem a Torá. E o Taná é a junção da Torá, da parte histórica e da parte dos profetas. E aí diz, e na comunhão. Quer dizer, eles perseveravam também na comunhão. Por quê? Porque eles tinham um só espírito. Não é como foi ocorrendo logo em seguida, né? E começaram a surgir as divisões. Que já eram previstas, é claro, no plano do Pai. E na comunhão. Então, porque todos tinham o mesmo pensamento, e dizem no partir do pão e nas orações. E em todos, no 43, havia temor.
Em todos havia reverência perante o Pai. Não é que nem hoje, não. Você liga a televisão e você vê lá, por exemplo, o R.R. Soares dizendo: exija sua bênção. Não é isso, não. Por isso que eles estão tudo para ser presos. E aí no 43 ainda diz assim: e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos emissários. Observe, eles começaram pregando na Judéia. E o povo Yashuru, que na verdade é o que eles chamam de israelita, né? Mas o nome é Yashuru, em hebraico, sempre teve sinais. Eu vou citar aqui um dos maiores que eu acho, né? Mas tem trocentos, né? A abertura do mar para passar o povo, né? Depois fechar em cima do exército de Faraó, né? Ele não estava, né? Ele ficou observando. E tanta coisa, né? Que nós lemos na palavra. Então nós vemos, por exemplo, que pelos emissários, os apóstolos, né? Como chama a cristandade, eram feitos sinais. Que tipo de sinais? Curas. Espantavam doenças das pessoas que diziam que eles estavam possessos, né? O trabalho que eles faziam de explicar, de ensinar o plano de Yahu para o povo todo. Então, o povo queria ver isso. Tanto que pergunto até para o Machia, né? Em Yahushua, antes da morte dele, que sinal nos dará? Eles queriam sinais. E ele disse: a essa geração não será dado nenhum sinal, a não ser o do profeta, né, Jonas. Que na verdade o nome é Iona. Qual era o sinal do profeta Iona? Ele tinha sido mandado como emissário até Nínive para avisar o povo de que se eles não se arrependessem da forma que eles estavam vivendo, eles seriam todos destruídos. E Jonas chegou e falou para o pai: pai, mas por que eu vou fazer isso? Eu vou chegar lá e falar com o rei? Eu vou morrer. E o que ele fez? Ele pegou, entrou num navio e saiu fora. Caiu fora. Então, o que acontece? E o Machia disse: não será dado outro sinal além do sinal de Jonas. Qual foi o sinal de Jonas? Ele foi, teve uma tempestade, todo mundo culpou ele. Ele se sentiu culpado porque ele estava fugindo de uma tarefa, de uma função, de uma missão dada a ele pelo próprio Yahu. E ele pede para jogá-lo no mar. E quando ele é jogado no mar, a tempestade para. E um peixe grande, que nós acreditamos ser uma baleia, lá não especifica, o engole. E ele passa 3 dias e 3 noites dentro da baleia. E aí a baleia vai e regurgita ele numa praia. E quando ele vê, ele estava próximo, nas proximidades de Nínive. Não vou contar a história dele, não vem ao caso aqui. Mas esse era o sinal que o Machia disse que ia dar. Por quê? Porque ele ia ser assassinado, ele ficaria 3 dias e 3 noites na sepultura, e então, no terceiro dia, para ser mais exato, próximo do pôr do sol, ele é ressuscitado.
Então, esse era o sinal que ele deu. 99% do povo Herodim, infelizmente, não entendeu. Mas porque o pai não permitiu, o pai endureceu o coração deles. Né? Mas continuando, né? E todos os que criam estavam juntos. Veja, meus irmãos, esse estar junto não era indo para uma igreja uma vez por semana e se juntando. Não, eles criaram verdadeiras comunidades. Eles viviam juntos. Primeiro, porque era muito perigoso. Segundo, porque eles sentiam a necessidade de estar juntos. Nesse século XXI, nós estamos todos separados. Eu e minha esposa, por exemplo, eu não conheço ninguém aqui na cidade que tenha a mesma fé, que pelo menos mais 1.000 e tantas pessoas aí que a gente conversa tem. Mas um mora em Manaus, outro mora no Rio Grande do Sul, outro mora em outro país, Portugal, Espanha. Eu estou agora ensinando até uma garota que vive na Síria. É difícil, porque é tudo em inglês, eu não sei inglês, então eu tenho que ficar traduzindo, aí eu escrevo, tenho que traduzir primeiro, né? Mas o que ele quer dizer é que em todos havia temor, né? E todos que criam estavam juntos numa mesma fé, no mesmo espírito do Pai. E tinham tudo em comum. Percebe? Ninguém era avarento, ninguém estava querendo ser maior que o outro. O próprio Mashiach disse, quer ser grande no reino? Seja aquele que serve a todos. Ele fala, o Filho do Homem não veio para ser servido. Ele veio para servir. E aqueles que tinham muita coisa, vendiam essas coisas, né? E repartiam com todos. Segundo cada um necessitasse. Veja, eu não estou dizendo que é para cada um vender tudo que tem e dividir com os outros. Mas vai chegar o momento em que nós vamos começar a fugir, e já está próximo, em que vocês vão ou largar para trás tudo que tem, ou vão vender tudo para ter condições de ajudar, porque aí nós vamos estar nos encontrando com os irmãos. Aí no 46 diz uma coisa muito incrível, né? E perseverando unânimes os dias no templo, por quê? Porque a missão deles era achar, primeiramente, entre os Yarudim, ou seja, esses que se dizem israelitas, né? Aqueles que o pai chamava. Tanto que o Mashiach diz, primeiro vocês vão pela Judéia toda, depois Samaria e depois até o confim da terra. Começou então a coisa toda pela Judéia, né? Então eles iam ao templo, por quê? Porque no templo as pessoas iam lá porque o templo até o ano 70 do primeiro século, ele continua existindo, inclusive continua existindo o sacerdócio levita, continua existindo o dízimo, continua existindo os sacrifícios, até que o general romano veio e destruiu não só Jerusalém, né, como também o templo. Tá? Então ele diz que eles iam todos os dias no templo. Por quê? Porque lá era mais fácil encontrar as pessoas e conversar com elas. E diz, e partindo pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Comer junto, sempre que aparece isso na palavra, significa o mesmo pensamento, o mesmo intuito. É assim como o Mashiach diz que ele e o Pai estão um. Por quê? Não porque os dois sejam um, mas porque os dois têm a mesma intenção, ou seja, o Pai passou para que o Mashiach fizesse uma obra e o Mashiach fez. Então eles estavam ambos ligados
no mesmo propósito. A mesma coisa acontecendo com os apóstolos e os discípulos. E aí vem o 47, que é o mais importante desse pedaço, que diz assim: louvando a Yahu e caindo na graça de todo o povo. Porque veja bem, eu e minha esposa aqui na cidade que nós moramos, uma cidade pequenininha, nós conhecemos muita gente, principalmente depois que a minha esposa começou a costurar e pegou, ela coitadinha, ela passa o tempo todo trabalhando e ela ainda, de manhã ela fica pregando pela internet, de tarde ela trabalha, porque a cada 10 minutos toca a campainha, a gente trazendo roupa para ela, e todo mundo gosta dela porque ela é uma pessoa amável, ela é uma pessoa tranquila. Eu já sou uma pessoa mais agressiva, né? Só o fato, né, de eu ser homem, de ser mulher, nós temos funções diferentes, nós somos diferentes, o homem é diferente da mulher, né? Não superior ou inferior, mas diferente. Ambos têm a mesma altura perante nosso Pai. Então diz aqui, louvando a Yahu e caindo na graça de todo o povo. Veja, gente, nós temos aqui alguns vizinhos, é claro. Eu vou ao médico, eu tenho o supermercado que a gente frequenta. Os lugares que eu costumo ir, né? O próprio dono da casa que eu vivo, ele tem ao lado da minha casa um comércio, eu moro no centro. E ele, sabe, vive trazendo, ele tem uma chácara, quase uma fazenda, e ele vive trazendo frutas para nós, ele, sabe, todo mundo percebe que nós somos diferentes. Por quê? Porque nós somos do povo Kadosh. Kadosh significa separado. Significa santificando-se. Preparando-se para ser como o Pai. Então você passa a agir com as pessoas de uma outra maneira. E elas sentem essa diferença. Ok? E aqui diz, no 47, louvando a Yahu e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava Yahu ao povo aqueles que se haviam salvado. Observe, Yahu acrescentava. As pessoas não entravam numa igrejola e diziam, eu aceito o JC, né, se ofereciam. E no dia seguinte já estavam lá dizendo que eram convertidas e que queriam um carro zero, que queriam não sei o quê, não sei o quê. Isso foi incutido na cabeça dos cristãos justamente porque os próprios pastores queriam ficar milionários e ficar. Tem gente, o que tem mais é o dono da Universal, né? E eu estava lendo um dia um artigo onde ele tem pessoal dele, fora o que a igreja tem. Ele tem quase 12 bilhões de reais nas contas do exterior. Então, nós vemos que o que impera aqui? O que impera aqui são as pessoas tendo a mesma visão. Na época em que nós vivemos, que nós estamos rodeados pelo joio, o joio serve como um escudo, né? Nós estamos separados. Para quem já leu o pacto, entende até por quê, né? Que nós não estamos juntos. À medida que o joio for colhido, né, conforme na parábola, aí sim nós ficaremos visíveis. E com certeza, aí de alguma forma nós vamos estar nos reunindo, porque a ordem do Mashiach, como ele mesmo disse que é a ordem dada a ele também, ele diz, né, em Matitiah, Mateus, eu não vim senão para buscar as ovelhas perdidas de Ashuru.
Yashuru é o nome que hoje eles usam em Israel, os sinoístas, né? Então, nós estamos distantes, mas temos uma mesma fé. Cada pessoa que me procura, todos os dias me procuram, várias pessoas, tem umas que me procuram para xingar, tem outras que me procuram para perturbar mesmo, né? Eu já tive tempo em que eu ficava muito bravo com isso. Hoje não, eu dou uma resposta assim, já para quebrar a cara mesmo e deleto, né? Eu estou aqui para viver em paz. Eu não estou aqui para ficar discutindo, sabe, com nécio nenhum. Observem o que faziam as pessoas que para Shaul, o Ravino Shaul, vulgarmente chamado de apóstolo Paulo, né, chamou a atenção dele, como eu acabei de dizer, não existia nem sequer carta ainda escrita. Nessa época do que eu vou falar agora. Tá? Veja só, em Atos 17, 10, 11. Diz assim, e logo os irmãos enviaram de noite Shaul, Silas, a Bereia. Bereia é uma cidade, né? E eles, chegando lá, foram à casa onde se reuniam os Yarudim. Porque eles sempre iam atrás primeiro dos remanescentes, né? Dos que estavam aparentemente ali, né? Os demais todos em diáspora pelo mundo inteiro. E no 11 ele diz assim, ora, estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra. Que palavra? Taná e a Torá. Não existia outra. Examinando cada dia das Escrituras, se estas coisas eram assim. Por quê? Porque ele pregava o plano do Pai, do jeito que eu prego, do jeito que outros pregam, que a gente conhece, se utilizando somente daquela parte que os ignorantes chamam de Velho Testamento. Percebe? Então, cada um de nós tem que ser um bereano. Cada um de nós tem que se tornar alguém que realmente não vá, sabe, pela cabeça dos outros. Que tudo que seja dito, veja, Shaul diz assim, se recebestes alguma coisa, além do que já está pronto, que em 98 fechou o canon, né, das escrituras e virou um livro só, mesmo que fosse dele, ou de qualquer outro emissário, não aceiteis. E esse que apresentar seja anátema. Anátema significa destruído. Então, meus irmãos, eu sei que outro dia eu fiz um sobre solidão, né? Eu sei que é difícil. Aqui sou eu e minha esposa com a mesma fé, isso ajuda muito. Mas eu conheço a grande parte, né, das pessoas que eu conheço pela internet, que a gente conversa todo dia, que a gente estuda. Ou é só a esposa que crê, ou é só o marido. Aí é complicado, né? Shaul fala sobre isso, ele diz, quem tem cônjuge, tanto faz homem ou mulher, né? A esposa ou o marido, é descrente. Se o descrente não se incomodar e não atrapalhar, continue com ele. Quem pode dizer que ele não vai vir a ser chamado?
Aí ele diz assim, agora, se o cônjuge for alguém que lhe atrapalha para que você possa fazer a vontade de Yahu, você não tem obrigação com ele ou com ela. O Pai nos chamou para a paz. Se a Eliane não tivesse sido chamada, se ela não conhecesse a palavra, se ela não tivesse um pensamento, né, correto, se ela não tivesse realmente entendido, né, as escrituras, eu não estaria com ela. No primeiro dia que nós saímos, eu disse a ela, olha, eu sou religioso. Na época eu era religioso, né? Hoje eu não tenho religião. Eu sou religioso e fui casado com uma garota e tive muito problema por causa disso e eu quero, antes de mais nada, te apresentar o local que eu frequento, porque para que a gente tenha alguma coisa, eu quero ver como que você vai assimilar isso. E aí está o presentinho de Deus, né? O presentinho do meu pai. Desculpe pela palavra Deus. O presentinho do meu Ru, né? A minha princesa. Mas mesmo que você viva sozinho num lar com várias pessoas, está escrito que o pai ficará contra a mãe, que o irmão matará o irmão, que, né? Isso vai acontecer em breve. Vai começar a acontecer. Seja bereano. Tudo que você escutar, tudo que você observar, tudo que te disserem, tudo que você ler, compare na escritura para ver se aquilo é verdade. Porque 99% das pessoas que falam das escrituras estão se auto-enganando e enganando aos outros. Como disse o Mashiach, um cego não pode guiar outros cegos. Cairão todos no mesmo buraco. É isso que eu tinha para falar, minha gente. Eu agradeço, tá? Por aqueles que já escutaram agora. E é isso. Lembre-se, domingo às 22 horas eu vou fazer a parte 2 da palestra. Tá? Essa primeira teve mais gente do que eu imaginava, né? Eu fiz o limite de 20 pessoas e tinham 21. Eu estou ampliando esse limite para 30 pessoas para o próximo. Porque os 21 que estavam já garantiram estar de novo. E tem pessoas já que devem ter ouvido falar, né? Porque não assistiram o vídeo. Porque a apostila em si é mais a marcação dos textos que eu uso. 90% do estudo está no vídeo. Tá? Então, estou ampliando para 30 pessoas. As inscrições fecham no dia 29, ao meio-dia. A inscrição é depositar R$10, veja, R$10 apenas. Numa das nossas contas, que vocês já sabem, está sempre por aí. Se você não sabe, entre em contato comigo por e-mail para ver se tem vaga ainda também. E mandar o comprovante. Tá? Você vai receber a apostila com o primeiro estudo e já com o segundo estudo. E poderá assistir ao primeiro estudo, o vídeo, e o segundo. Ok? Isso não é uma cobrança, isso é um teste. É dia 31 de dezembro, às 22 horas. Eu passo a apostila para cada um que se inscreveu, eu passo o link de onde vai ser visto, porque não está em aberto. Tá bom? Isso é para aqueles que realmente servem a Yahoo, né? Porque no dia 31 às 22 horas, o pessoal vai estar se preparando para sair para o balado, né? Final de ano. Mas como nós sabemos que esse final de ano nem existe, né? Isso foi criado por um Papa, o Gregório,
Então, nós não participamos desse tipo de coisa pagã. Né? Então, por isso que é um teste. Então, fiquem na paz que a Yeshua HaMashiach deixou para nós, como ele disse, não vos deixo a paz que o mundo oferece, mas sim a paz que eu tenho. É a paz que permitiu ele ir quieto, calado, ser assassinado. Eu desejo essa paz a você, que por maior tribulação que esteja na sua vida, você esteja bem. Eu agradeço todos os dias ao Pai, porque apesar das tribulações que eu e minha esposa passamos por causa de grana mesmo, a paz, a felicidade, a alegria, não tem preço. Beijo na testa e no coração. Tenham uma excelente noite. Entramos já no segundo dia de trabalho. Shalom. E lá, Latov. Fui.